O presidente de Portugal defendeu em Estrasburgo que a União Europeia deve apostar no comércio internacional para se manter uma potência global. Mais 2 baterias de mísseis Patriot chegam à Roménia. O país tem agora 4 dos 7 sistemas comprados aos Estados Unidos. Novo ataque mortal a Gaza, nova resposta palestiniana. A comunidade internacional alerta para a possibilidade da situação ficar fora de controle. Seca histórica em França. Autoridades decretam situação de crise e restringem consumo de água nos Pirineus Orientais. A União Europeia deve trabalhar para manter o seu estatuto de potência global, de forma a obter 2 vitórias no próximo ano: a paz na Ucrânia e a derrota do populismo nas eleições europeias. A posição do presidente de Portugal, apresentada na quarta-feira no plenário do Parlamento Europeu, vem com propostas concretas de ação. Marcelo Rebelo de Sousa disse que os líderes não devem apenas reagir às crises, mas antecipar soluções. E uma delas é a assinatura de novos acordos políticos e comerciais em todo o mundo. A União Europeia não pode esquecer ou congelar por egoísmos fúteis parcerias e acordos com continentes fundamentais para ela, como a África, como a América Latina, em alguns aspectos com a Ásia. Não pode adiar aquilo que a prazo só criará problemas nas migrações e na compreensão do peso da Europa no mundo. Os egoísmos nacionais têm de ceder perante os valores da União Europeia. No que respeita à data das eleições europeias em 2024, convencer as pessoas a deslocarem-se às assembleias de voto pode ser um desafio quando a data coincide com um fim de semana imediatamente antes de um feriado nacional. Face às celebrações do 10 de junho, Portugal é o único Estado-membro que se opõe à data proposta de 6 a 9 de junho de 2024. O Governo de Lisboa está em conversações e a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, está disposta a ajudar a obter a unanimidade necessária. I know that this is not an ideal weekend for Portugal. I know that this is an issue that is in several countries. Every weekend presents a particular difficulty, so what we will have to do while we are still waiting for official confirmation of the date is to encourage as many people to vote. A data ideal para Portugal é 26 de maio. Se não houver acordo unânime sobre outra data, Portugal poderá alterar a sua tradição de eleições ao domingo e recorrer à possibilidade de voto antecipado em mobilidade. Mais 2 baterias de mísseis Patriot chegam à Roménia. O país tem agora 4 dos 7 sistemas comprados aos Estados Unidos para Bucareste. Esta é a primeira etapa da construção de uma defesa de última geração com capacidade de neutralizar mísseis balísticos táticos e mísseis de cruzeiro. Uma defesa integrada no sistema da NATO. Una dintre caracteristicile speciale ale acestui sistem este că are o capabilitate antibalistică pe care România și armata română nu au avut-o până la sosirea sistemului Patriot în România. Sistemul este deosebit de complex, se bazează pe foarte multe computere, pe foarte multe informații, radarele sunt foarte performante și de aceea țintele sunt foarte ușor combătute. Are posibilitatea de a hotărâ, de a decide, de a-mi propune mie ca utilizator uman cu ce fel de rachetă se combate anumit tip de țintă. Este un salt imens înainte față de sistemele de apărare antiaeriană pe care le avea armata română în dotare până acum câțiva ani de zile. Centenas de soldados romenos foram treinados nos Estados Unidos como parte do contrato Patriot, contrato no valor de mais de 3.500 milhões de euros. Yevgeny Prigozhin announced that Wagner forces will not withdraw from Bakhmut by his previously stated deadline of the 10th of May, despite the Russian Ministry of Defense failing to provide Wagner with additional shells. Prigozhin stated on the 9th of May that Wagner will continue to fight for Bakhmut and will continue to uphold its demands in the next few days. The Institute for the Study of War says one of the reasons why Prigozhin is not following through on his threat to withdraw from Bakhmut is his claim that the Russian Ministry of Defense order threatened Wagner with treason if Prigozhin withdrew his forces
from Bakhmut. Prigozhin continued to blame high casualties and the slow pace of advances in Bakhmut on other Russian irregular formations to frame Wagner as the only competent force operating in the area. Prigozhin accused the 72nd Motorized Rifle Brigade of the 3rd Army Corps of abandoning a strategic position in Bakhmut, which resulted in 500 Wagner casualties on the 9th of May. Prigozhin accused the Russian Ministry of Defense, which he nicknamed, quote, the Russian Ministry of Drama, of focusing on internal conflicts instead of fighting, which he claimed led forces to run away. Suspilne, Ukraine's state broadcaster, reports that according to the commander of the Azov regiment, the armed forces of Ukraine advanced by 2.6 kilometers during the storming of Russian positions for 2 days and defeated 2 companies of the 72nd Brigade of the Russian Federation. This is not yet reflected on this map. Prigozhin stated that Wagner did not receive the total ammunition the Russian Ministry of Defense allegedly promised and claimed that Wagner only received 10% of the requested ammunition. He also criticized the Russian Potok battalion, which is affiliated with the Russian state energy company Gazprom, for fleeing. O fogo volta a cruzar-se entre Israel e Gaza. Mais de 100 morteiros foram disparados contra Israel esta quarta-feira, ataques em resposta aos bombardeamentos da véspera que causaram pelo menos 15 mortos, incluindo 3 dirigentes da Jihad Islâmica Palestiniana e uma dezena de civis. As sirenes de alarme soaram nas cidades israelitas próximas da faixa de Gaza. Muitos dos rockets foram interceptados pela chamada cúpula de ferro, a defesa antiaérea israelita. Não há notícia de feridos ou danos materiais. Horas antes, os aviões israelitas tinham voltado a atacar alvos em Gaza, causando pelo menos mais 3 mortos e levando para 19 o número de vítimas em menos de 48 horas. A tensão mantém-se também na Cisjordânia. O exército israelita divulgou imagens de um ataque noturno no norte do território contra o que diz serem milícias palestinianas. 2 jovens palestinianos foram mortos e um outro ficou ferido. Desde o início do ano, pelo menos 110 palestinianos e 19 israelitas foram mortos no conflito que continua sem solução à vista. A escalada contínua da inflação na Áustria está a suscitar muitas críticas. O governo não está a conseguir contrariar o aumento dos preços e as queixas dos consumidores nos espaços comerciais, como este mercado de Viena, repetem-se. Das ärgert mich eigentlich, dass Arbeit dann nicht mehr ausreicht, davon täglich seine Lebensmittel kaufen zu können. Die Wassermelone, derzeit 1 Kilo 2,50 €. Wie kann Leute leisten einkaufen? A Letónia, a Eslováquia, a Lituânia, a Estónia e a Áustria têm as taxas de inflação mais elevadas da zona euro, mas enquanto a inflação está a diminuir nos primeiros 4 países, na Áustria aumentou ainda mais relativamente ao mês anterior. O Instituto de Investigação Económica de Viena critica as medidas tomadas até agora pelo governo e apela a uma mudança de rumo. Der Staat könnte jetzt noch seine Eigentümermacht ausnützen und die Preissenkung, die am europäischen Markt schon stattgefunden hat bei Energie, bei Gas und Strom, dass das stärker und schneller an die Konsumenten und die Klein- und Mittelbetriebe weitergegeben wird. Laut dem Wirtschaftsforscher soll bei Nahrungsmittelpreisen zwar bald eine Entlastung eintreten, doch überall dort, wo viel Personal benötigt wird, wie etwa in der Gastronomie, soll es auch weiterhin üppige Preiserhöhungen geben. Johannes Bleschberger, Euronews, Wien. Por este leito corre o Agli, ou o que ainda se consegue ver de um dos principais rios dos Pirineus Orientais, quase seco em pleno mês de maio. A aridez das terras deixa em evidência a falta de água neste departamento turístico, do qual também dependem muitos agricultores. A região está já sob situação de crise, o mais alto nível de alerta. Numa altura em que o impacto da seca representa um golpe difícil de escapar, locais como este pomar terão de se adaptar às restrições de água. Le bourgeon terminal, normalement, cette saison, ce morceau de rameau-là, il devrait arriver par ici. Et il pousse un tout petit peu, mais normalement, c'est rouge très vif. Et là, c'est rouge terne. Donc, ça manque clairement d'eau. Com as novas restrições, passa a ser proibido encher piscinas ou lavar carros. A rega de hortas e espaços verdes só será possível se a água vier de um sistema de reutilização.
Nos últimos 12 meses, a região registrou um déficit de precipitação na ordem dos 60% a 65%. On est vraiment dans une situation tout à fait inédite dans la mesure où on observe actuellement des niveaux qu'on est censé observer des années sèches en juillet ou en août. Em França, este ano, o nível de crise já foi ativado em 4 departamentos. À medida que o verão se aproxima, a secura da vegetação faz ainda temer uma outra ameaça: o regresso dos incêndios. A Interpol lançou uma campanha para identificar 22 mulheres cujos restos mortais foram encontrados na Alemanha, Países Baixos e Bélgica ao longo de vários anos. A Interpol pediu a celebridades dos 3 países para participarem na campanha. Suspeita-se que a maioria das vítimas seja de casos arquivados. In Deutschland, België en in Nederland. Several women and girls were found murdered. En we weten niet eens hun namen. Depuis des années, nous ne savons pas qui elles sont. Und woher sie kommen. Algumas das mulheres terão sido traficadas da Europa de Leste. Foram enterradas em covas rasas ou improvisadas e terão sido transportadas para esses locais para dificultar a investigação criminal. A Agência Internacional espera que a publicação de imagens das mulheres e do pouco que se sabe sobre elas lhe permita obter mais informações junto do público e identificar estas mulheres. É a primeira vez que informação tão sensível está a ser tornada pública. A Interpol diz que estabelecer as identidades das vítimas pode levar à detenção de suspeitos.